E aí, pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Almeida, sou nutricionista com pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia e também com pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Bom, esse vídeo vai ser bem curtinho, que eu trouxe apenas 3 slides aqui para falar com vocês sobre um estudo que eu avaliei por completo na Science, meu canal ali de avaliação de artigos científicos, né? Vou deixar o link na descrição para quem ainda não conhece. E aqui eu vou trazer um resuminho, né, desta minha avaliação de mais de 1 hora feita para a Science, tá? Qual que é o tema aqui? Conforme o título, é remissão de diabetes e de pré-diabetes, né? Então, acho que todo mundo já sabe, diabetes aqui é tipo 2. Tipo 2, a gente vai tendo essa doença, né, a gente tem um risco maior ao longo da vida, não é igual a tipo 1, que você já pode ter ali logo no início da vida. E a tipo 2, ela começa, deixa eu pegar minha canetinha aqui, olha só, nós temos aqui alguns marcadores, né? A glicemia em jejum, que é esse F glucose aqui, né? Então, glicemia em jejum. 2 horas de glicose aqui. O que é 2 horas de glicose? Né? Você faz o teste oral, tolerância à glicose, ingere 75 gramas de glicose, e aí depois de 2 horas tem que baixar. Por quê? Porque isso mostra uma boa sensibilidade à glicemia, né, à insulina. A insulina vai atuar na hora que você deu aquela carga de carboidrato, de glicose, e vai pegar essa glicose, leva para o músculo, leva para o tecido adiposo, né? Então tem que baixar. Se demora muito para baixar, é que a minha insulina não está agindo da maneira como deveria, tá? Então daí esse teste de 2 horas, né, de glicemia, ok? Teste oral tolerância à glicose, né, que é o TOTG. Beleza. Tem esses 2 marcadores e agora eu tenho mais 2 marcadores aqui que são os índices OMA, né? Nós temos as legendas aqui, eu deixei para vocês, né? Então, o OMA 2 aqui S. O que seria esse, né? É um modelo que vai avaliar a sensibilidade à insulina por um cálculo simples de níveis de insulina no plasma e glicose no plasma, ok? O OMA beta aqui, ele vai avaliar a função da célula beta. A célula beta é a célula beta pancreática, ok? Bom, nós temos aqui uma avaliação, um histórico, né? Onde eu tenho uma média de pacientes, são saudáveis, eles começam a ter pré-diabetes, então eles fazem ali o teste oral de tolerância à glicose, a gente vê que eles já demoram para baixar a glicemia, né? Não fica ali entre 140 para menos, fica mais elevado, tá? E depois do pré-diabetes, a gente começa a ter diabetes tipo 2, que aí a gente tem glicemia em jejum acima de 126 miligramas decilitro, né? Uma resposta acima de 199 miligramas decilitro ali no teste oral de tolerância à glicose. A insulina, ela pode até ficar mais alta no início ali, no diabetes tipo 2. Por quê? Seu pâncreas está lutando, está produzindo insulina para tentar controlar a glicemia. Entretanto, vai chegar um ponto onde a célula beta pancreática começa a falhar. A partir do momento que ela falha, né, sua glicemia vai ficando cada vez mais elevada. E aí que o diabético ele vai virando o quê? Insulinodependente. Tem que aplicar a insulina. Isso leva anos, tá? Mas aí já é bem mais difícil, né, o manejo, tá? Principalmente quando a gente pensa em remissão, que é justamente a ideia desse estudo que eu levei para a Science, tá? Então, olha só que interessante, né? O que é essa legenda aqui? Anos até o diagnóstico. O que a gente vê? Ó, glicemia em jejum, teste de tolerância à glicose, que é o lilás mais claro aqui, né? Um lilás e um azul, bem parecidos. O que vai aumentar primeiro, gente? Olha só o teste de tolerância à glicose, começa a subir mais. Isso é uma inflexibilidade metabólica. Eu deveria pegar essa glicose, beleza, consumir um macarrão com farofa. Já vai entrando no músculo, capta no tecido adiposo, porque eu não quero que fique na corrente sanguínea, tá? Vou conseguir fazer isso? Inicialmente sim, mas a partir do momento que eu tenho um risco de pré-diabetes, diabetes tipo 2, né, risco genético, risco por muita gordura visceral, risco por uma alimentação desbalanceada, esse teste oral começa a apontar mais riscos aqui. Quem que vai cair junto com ele? A Roma beta aqui, a função da célula beta pancreática, né? Depois disso, o que vai sofrer aqui? Ó? Vamos ver 3 anos até o diagnóstico, né? Depois disso, o que vai acontecer? Quem que vai cair? Né?
Perdão, quem que vai cair primeiro? A sensibilidade à insulina, né? O OMA aqui R, né? Ou OMA 2. E depois disso, quem que vai cair é o OMA beta, que é a função da célula beta pancreática, tá? Que é aqui o triângulozinho. Então, ó, inicialmente aumenta-se a resposta no teste oral à tolerância à glicose, a glicemia mais elevada. Começa-se a diminuir aqui, né, a sensibilidade à insulina. E a partir do momento que você tem uma sensibilidade muito prejudicada, você vai ter também uma menor secreção de insulina a longo prazo por falência das células beta, né? E aí a glicemia vai se elevando e olha como é que fica a resposta ao teste oral de tolerância à glicose. Fica muito, muito exacerbada, tá? E a glicose aqui está em milimol por litro, né? Mas depois vocês podem fazer a conversão, vocês vão ver. Ó, tinha que estar em 6, chegou a 12. Tá? Dobrou. Então aqui eu tenho realmente diabetes tipo 2, enquanto que aqui, né, essa glicemia, esse teste oral mais elevado, já vou entrando em pré-diabetes, tá? Então funciona mais ou menos assim, tá? Aqui eles monitoraram 6.500 participantes para chegar nesses dados, ok? Vamos seguindo aqui então, já que a gente já viu por cima, né, o que muda quando o paciente vira pré-diabético e diabético. Bom, nessa aula na Science, eu explico as estratégias para remissão de diabetes tipo 2, principalmente precoce. O que é precoce? 4 a 5 anos de diagnóstico, né? Eles fazem um intervalo de 3 a 6, na verdade, né? Mas podemos pensar 4 a 5 anos ali para ser mais exato, né? Então, diagnóstico recente. Quando o diagnóstico é recente, ainda tem a função da célula beta pancreática. E a célula, ela não só morre, você consegue também produzir mais, tá? Há uma replicação celular. E aí, você consegue reverter esse diabetes tipo 2, deixar uma glicemia normal sem o uso de medicamentos. Como que você avalia isso? Depende muito dos estudos. Mas o ideal, né, segundo diversos autores, é avaliar pela hemoglobina glicada, né, HbA1c, que a gente vê nos exames de sangue. Então, essa hemoglobina glicada, ela vai avaliar a glicação ali na molécula de hemoglobina, né, na hemácia. E isso reflete uma meia-vida ali de 60, 90, 120 dias. Então a gente vê a longo prazo, né, como é que está glicando. Por exemplo, peguei um paciente, estava com a glicemia descompensada. Estava acordando ali pela manhã, né, 110, 115. Em um mês, revertemos para 90, 85. A glicemia, a hemoglobina glicada dele ainda não está boa. Por quê? Porque ela está avaliando ali 120, 90 dias. E faz 30 que a gente resolveu. Aí, 60 dias depois, né, começamos a estratégia, glicemia ali 85 pela manhã, a hemoglobina glicada foi caindo também, tá? Porque aí vai ficando as células mais novas, né, e a glicação nelas. Então, se a gente avalia 90, 120 dias depois, a hemoglobina glicada já caiu, tá? Então, ela é um marcador de mais longo prazo. Nesse exemplo, como a gente melhorou a glicemia em jejum do paciente e a glicemia em geral, a hemoglobina glicada foi caindo, ok? A gente pode ver a remissão por ela. Percebam aqui que a remissão é dependente, né, da perda de peso. Então, a prevalência de remissão de diabetes tipo 2. Perdi 5 a 10 quilos, ano 1 e ano 2, tá? Do estudo aqui direct. Uns 30, quase 40% de remissão. Quem perdeu mais de 15 quilos, olha isso, 70 até 90% de remissão, tá? Perceba que o ano 2 o percentual de remissão é menor. Porque muita gente perde o peso, beleza, mas depois reganha, tá? Aí aqui também entra, né, a parte mais difícil, na verdade, né, o cuidado nutricional. Evitar o reganho de peso, porque com o reganho, mais gordura visceral, mais toxina inflamatória, menor captação de glicose ali pelo músculo, pelo tecido adiposo, mais glicemia concentrada na corrente sanguínea, de novo, glicemia sobe, né? Mais glicose concentrada na corrente sanguínea, né? Glicemia sobe. Então, é muito dependente da perda de peso, né? Temos outras estratégias, como uma restrição inicial de carboidratos, né? Temos diversas estratégias, dietas mais hiperproteicas, mas tudo vai girar principalmente na perda de gordura visceral. É o mais importante quando a gente fala a longo prazo, tá? E aqui eles usaram dietas de 800, de 1.000 calorias, 1.200 calorias, por exemplo, né? De curto prazo, 3, 6 meses, depois dieta de reintrodução alimentar, tá? Esse estudo direct eu explico melhor na Science. Bom, aí você pode pensar, ah não, mas não dá para fazer uma dieta assim. A taxa de desistência foi menor que 9%, tá? Então, dá sim para fazer quando o paciente vê mais benefícios, né, do que dificuldades.
não diria nem prejuízos, é dificuldade mesmo. Então ele tem mais benefício, ele está vendo perder peso, está vendo ali glicemia controlada, está sentindo melhor, começa a gastar menos com medicação, menos consultas ali de emergência, por exemplo, consultas não, né? Visitas a pronto-socorro de emergência no paciente mais descompensado, tá? E aí ele vê benefício, ok? Então não apenas pensem, a dieta, quanto menos calorias, mais difícil. Depende, não é uma reação linear, ok? Bom, então é possível sim, mas tem que ter um cuidado nutricional bem grande para evitar alguns riscos, né, nutricionais, falta de proteína, de vitaminas e minerais. Legal. Vamos para o nosso último slide aqui. Aqui nós temos, né, outros estudos. O que a gente vê? Mudança na hemoglobina glicada no outro estudo chamado Luca Redding, né? O que acontece? O pessoal perdeu peso, olha só, aqui é o mais vermelhinho, meio laranja, né? Perderam aqui uns 8 quilos. A hemoglobina glicada baixou. Olha só, ela estava aqui mais ou menos 7,3, né? Aqui, o que aconteceu? Caiu, foi para 6,7. Não teve uma remissão é abaixo de 6,5, mas melhorou bem. Depois disso, o pessoal reganhou o peso, né? Olha só que interessante. E a hemoglobina glicada acabou subindo, não de maneira linear, né? Mas ficou aqui em 6,9, por exemplo. Tá? Ela tem até uma leve queda aqui nos anos após esse estudo. Esse estudo, gente, eles mais incentivavam, né, uma dieta que não era tão hipocalórica assim e aumento na atividade física, tá? Mas não era ali muito significativo, não era, por exemplo, 300 minutos por semana, né? 360 minutos por semana, ok? E olha que interessante, a remissão, a perda de peso aqui foi mais ou menos uns 8 quilos, né? E a remissão foi um pouquinho menor, tá? Foi mais ou menos 12%. A partir do ano 4, caiu para uns 8%, tá? Então, o pessoal tem remissão? Tem. Consegue melhorar a hemoglobina glicada, deixar abaixo de 6,5, tá? Aqui em cima, o A é a média, por isso que não está abaixo de 6,5. No B, a gente está vendo só quem conseguiu, né? Foi 12% no primeiro ano. No quarto ano, 8%. Por que isso acontece? Também tem efeito de senescência, né? Então, a pessoa vai envelhecendo, pode ser mais difícil controlar ali a glicemia, mas também por reganho de peso, né? E diminuição das estratégias que levam ao controle glicêmico. Nós temos outras estratégias que não, a restrição calórica mais severa, que é o que foi feito no primeiro estudo lá atrás, no penúltimo slide, né? Foi o DIRECT, com aumento de atividade física. Exercício aeróbico aumenta a capacidade mitocondrial de oxidar a gordura, né? Ele aumenta também esse gasto energético. Qual que é o tecido que mais quebra, mais lipolítico, que mais gera energia? Tecido adiposo visceral. E é justamente esse que a gente quer se livrar, porque está liberando um monte de citocina inflamatória. Quando a gente trabalha mais com cargas, com pesos, eu estou aumentando o volume muscular, o que eu vou fazer? Vou captar mais glicose para esse músculo, né? Já que está uma área maior, ele tem ali maior níveis de glicogênio, então isso é importante também, tá? Então a estratégia não envolve apenas restringir mais calorias, quanto mais melhor. Tem que restringir a ponto de causar uma perda de peso interessante nesse paciente, né? A gente viu que mais de 15 quilos foi uma remissão muito grande. Mas aqui, ó, quem perdeu mais ou menos 8 quilos, né? 7 quilos, não teve uma remissão tão grande assim, tá? Lembrando que 15 quilos ali era uma média de 100 quilos, a baseline nos pacientes. Mas essa perda de peso pode vir também com outras estratégias, como melhora da flexibilidade metabólica por exercícios físicos, ok? Então a gente trabalha no nível de calorias onde o paciente consiga ter rendimento no exercício, mas ao mesmo tempo ele tem uma perda de peso e obviamente principalmente gordura visceral, né, que é a primeira que vai embora, significativa, tá? Então, era mais ou menos esse resumo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. A aula completa na Science, né? Lá tem mais de 100 aulas, tem mais de 150 e-books que eu já produzi, né? Disponíveis ali, tem pelo menos uns 50 para vocês, então dá mais de 500 páginas, é muita coisa mesmo, é um conteúdo absurdo, tá bom? Entra lá, tenho certeza que você vai gostar bastante. Lá eu analiso artigos científicos com vocês, não apenas as imagens, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E caso tenham gostado, curtam aí, compartilhem também nos grupos de estudos de vocês, beleza? Até nosso próximo vídeo.